Bem-vindas e bem-vindos ao canal e vamos apresentar a vocês este vídeo. É o primeiro vídeo deste ano, essa é a peça que nós vamos fazer. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão aqui começando mais um ano conosco. Deus abençoe muito a vida de vocês e estejam sempre aqui, aprendam muito e tenham muito sucesso. Nós vamos fazer esse biquíni que tá em alta nesse verão 2026. Esse biquíni, ele é um microfio. As alcinhas são de amarração lateral. O top, ele é um cortininha, tá? Como vocês podem ver, o bojo dele é um bojo mais grossinho para dar mais estrutura. A alcinha fininha para fazer marquinha. A parte do forro dele tem o espaço para remoção do bojo, tá? Ele é feito na lycra praia, mas vocês podem também estar utilizando um suplex de poliéster que cai bem também, tá? Esse que eu fiz, ele tem ajuste, né, nas alcinhas da cintura, então ele é uma cintura que move, então você pode estar diminuindo e aumentando. Ele tem o elástico embutido interno, ele é um tamanho que vai vestir um G, GG, aí um 42, 44, tá? É uma peça estruturada, não é um cortininha leve, tá? Ele tem uns apliques que eu coloquei, vou ensinar vocês no vídeo como colocar os apliques todos, e tá super em alta, tá? É um lançamento 2025, 26, tá super em alta agora. Pode ser feito no estampado, pode ser feito no liso, colorido, no bicolor, tá? Usem sua criatividade, fabriquem muito e vendam muito, muito mesmo. Então, vamos lá, vamos aprender a fazer esse biquíni, tá? Eu vou ensinar esse hoje com elástico rebatido e futuramente eu vou ensinar vocês a fazerem a mesma calcinha com a calcinha embutida e também empina bumbum na parte de trás, tá? E esse que eu fiz hoje, essa calcinha, é para ensinar vocês o fechamento da lateral das alças, como que faz um acabamento perfeito, um acabamento industrial, um acabamento muito bom, tá? Para que vocês possam oferecer uma peça de alta qualidade e venda garantida. Tá bom, meninas? Temos um biquíni preto, um vídeo preto, não ficou muito visível, mas esse aqui tá com uma visibilidade maravilhosa para vocês fabricarem perfeitamente e vender muito. Vamos lá? Então, o nosso molde ele vai ser impresso em impressora comum e aqui você já com o molde impresso na folha A4, tá disponível nas descrições do vídeo. Você já vai montar o molde como eu estou ensinando aqui, fazer os recortes do molde certinho e depois nós vamos para o corte do tecido. Vou ensinar também vocês a fazerem o corte do tecido e também fazer um corte perfeito. O nosso molde, ele já vem com a margem de costura, então não precisa cortar o seu tecido com uma extremidade maior, tá? Você pode cortar ele exatamente como está no molde para ele dar o tamanho correto, porque ele já está embutido à margem de costura, tá ok? Então, muita atenção, tem muitas dicas no vídeo e um ótimo aprendizado a todos vocês. Aqui eu trago uma dica de corte, tá? Para vocês, está anotado no molde. O forro ele é menor devido ser costurado embutido e não elástico rebatido. Existe essa diferença e eu vou estar ensinando durante a costura da peça. Agora vamos dar continuidade no recorte do nosso molde da parte inferior, calcinha frente, costas e roletê.
Dica de corte. Para o roletê do top, cortar 2 vezes o tecido alça com 44 centímetros. O roletê da cintura do top, cortar uma vez com 6 dobras ou 3 vezes de 44 centímetros. Total da medida, 132 centímetros. O roletê da calcinha, cortar 4 vezes. O total da medida, 44 centímetros. Agora vamos iniciar o corte do tecido com todas as partes do molde. Vamos cortar o tecido do forro e o tecido da peça. Essa é a dobra vertical. Essa aqui é a dobra horizontal. Aqui na dobra horizontal, com a medida já exata, nós vamos fazer o reposicionamento do tecido sobreposto com 2 dobras. Essas 2 dobras formarão 4 dobras, tá? Eu vou mostrar para vocês logo a seguir. Então, essas 4 dobras aqui, elas serão as 4 alças da calcinha do biquíni. Aqui eu alfineto o molde no tecido e vou fazer o corte. Meninas, esse tecido que eu estou utilizando é uma microfibra de poliamida da Lycra Praia, gramatura 190. Eu vou utilizar para forro, vou utilizar para alcinhas, tá? Forro tanto do top quanto da calcinha do biquíni. E as alças do top e as alças da calcinha também, tá? Já o tecido do biquíni, que eu vou estar cortando daqui a pouco, é também uma Lycra Praia numa gramatura um pouquinho maior, a gramatura 200, tá? Ambos de suplex de poliamida, tá? Poliamida e elastano. Aqui no vídeo você pode acompanhar. Agora eu vou cortar as 2 alças do biquíni, tá? Do top do biquíni, as 2 alças superiores. Então, eu estou repetindo o mesmo processo, só que com uma dobra apenas na horizontal, tá bom? A primeira vez foram 2 dobras, 4 partes. Agora, então, uma dobra, 2 partes. Aí eu corto, vão sair 2 alças aqui nessa etapa. Com todas as alças cortadas, as 2 superiores do top e as 4 alças da calcinha, eu ajunto todas e vou reservar. Próximo corte, nós vamos fazer a cintura, o roletê da cintura do top, tá? O meu tecido, meninas, para o corte, ele é um tecido que não dá o comprimento total, então eu vou cortar 2 partes. E eu vou ensinar vocês a fazerem uma emenda quase imperceptível. Ela vai ficar no centro do busto. Vou colocar um aplique. Então, esse aplique, ele vai, no entremeio do busto, ele vai esconder essa costura. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem uma costura na diagonal, tá? No roletê da cintura do top. E vou ensinar vocês a esconder também. Todas as alças já foram cortadas e serão reservadas. Seguindo o fio do tecido, nós vamos cortar agora
o bojo, a parte do forro. Lembrando, meninas, que a parte do tecido é a parte estampada. Então, aqui eu já posiciono, organizo e vou fazer o corte. Meninas, muita atenção nessa parte. Em breve tem uma parte que eu vou mostrar para vocês. Um erro muito comum que acontece, mas na hora do corte é quase imperceptível. Porém, quando você vai costurar, você vê que tá errado. E aí tem que refazer o corte, tá? Para corrigir. Então, eu vou mostrar para vocês uma dica importantíssima, tá? Para vocês acompanharem e não cometer esse erro. Porque se o seu tecido for um tecido pouco, não for um tecido maiorzinho quanto o meu, você vai ter dificuldade, tá? Perdendo o tecido. Porque o biquíni cortininha, todo mundo sabe que gasta pouco tecido, mas ele tem que ter uma modelagem maravilhosa para ele ficar perfeito no corpo, tá? Então, muito cuidado, tem que ter um corte muito bom, tem que ter a organização do tecido para o corte, uma atenção muito grande, tá? Para não cometer erros. Como eu não dobrei o tecido e eu vou cortar um ao lado do outro, posicionando para ter uma economia de tecido melhor, não jogar tecido fora. É muito comum colocar o tecido direito para cima em cima do direito que está para cima. Então, na correria você vai lá e faz isso. Não faça, porque vai ficar errado e você vai perceber no momento da costura. Muitas meninas que costuram já devem ter cometido esse erro, assim como eu. É um erro muito comum. Então, para não acontecer enquanto você está aprendendo, pode ser que você seja iniciante, pode ser que você esteja numa correria muito grande e não se lembre. Então, o que faz? Solta, verifica o lado que está correto, direito com direito, tá? Posiciona ali, ó, a escrita tá para cima, coloquei a escrita para baixo, porque aí o meu tecido vai ficar o direito que estava para cima virado para baixo com o direito que está o tecido para cima. Conseguiram entender? Então, essa é a posição correta, porque eu não fiz a dobra do tecido. Então, quando você não faz a dobra do tecido para economia de tecido no corte, acontece esse erro, é muito comum, tá? Então, vamos observar bastante, tomar muito cuidado para não cometer esse erro. Eu já cometi muito, então gostaria que vocês não cometessem também. De tanto cometer esse erro, hoje eu sou muito cuidadosa para que ele não aconteça constantemente. Forro do top cortado. Agora eu vou reservar as duas peças e vamos para o corte das demais peças necessárias do forro. Com o tecido posicionado, dobrado, seguindo o fio, aqui eu coloco a parte da frente da calcinha. Peço desculpa para as meninas porque lentamente o telefone movimentou, tá? A câmera e saiu da posição e não pegou completamente, mas dá para compreender como tá ali o corte. Então, eu vou posicionar agora, tá? Os alfinetes na peça da calcinha, fixando no tecido e vou fazer esse corte. E aí, vai sair dobradinho já, tá? O tecido do forro da calcinha, a parte da frente. Agora eu vou cortar a parte das costas da calcinha. Essa parte é cortada aberta, ela não é cortada em dobra, porque é microfio, ela é muito fininha, a parte do fio, então ela é cortada aberta, assim como você vê na imagem do vídeo. Agora eu vou cortar a lycra praia, as partes do tecido que faltam para concluir todo o recorte, para iniciarmos a costura.
Sempre verificando, meninas, antes do corte dos tecidos, a posição do fio do tecido. Já com as partes cortadas, junte todas, verifique se estão todas cortadas corretamente, se não falta nenhuma. Estando tudo certo, deixe todas organizadas, parte por parte, forro com tecido, e vamos para a costura. Aqui eu já vou deixar as peças posicionadas entremeio com entremeio, porque quando eu for costurar a lateral da entrada do bojo, não corro risco de costurar na parte central do bojo, tá? Aqui eu trago a dica da costura do roletê, o cordão da cintura, encaixe exatamente como na imagem, em diagonal, será feita a costura. Então, você vai passar na primeira pontinha de cima, como você vê aqui na máquina, e termina na última pontinha. A primeira ponta da esquerda superior termina na última ponta da direita, costura em diagonal. Quando esse roletê for virado, ele quase não vai aparecer a costura quando pronto. Agora eu dobro o roletê ao meio, direito com direito, coloco o elástico 7 milímetros ou 0,7 centímetros sobreposto ao roletê e costuro tudo junto, sem pressão, porque não queremos este roletê enrugado. Então, vai ser costurado com o elástico, porque eu quero uma parte inferior bem reforçada, tá? Por ser um cortininha um pouco maior. Dica para costurar o elástico no roletê. Deixe 0,5 centímetros de tecido para quando fazer a vira, não dobrar o elástico e ficar revirado dentro do cordão roletê. Terminada a costura do cordão da cintura, reservo a peça e vou iniciar a costura das duas alças do top. Eu dobro o tecido da alça, direito com direito, e faço a costura com uma leve estica, porque essa parte, ela vai ser bem esticadinha pela pessoa que vai usar para amarrar no pescoço. Então, eu faço essa costura um pouco esticada para que ela não arrebente o ponto no momento do uso. Com as peças já costuradas, eu vou virá-las elas com auxílio do vira-cordão. Vou deixar nas descrições do vídeo, aonde você pode adquirir caso você não tenha. Eu uso ele para fazer a vira de todas as minhas peças, como já falei nos vídeos anteriores, ele facilita muito a minha vida. Então, aqui eu vou deixar já as peças viradas, tá? Os cordões. Os roletês vão ficar virados já prontinho para ser aplicado quando tiver terminado a costura do bojo, do top, do biquíni. Agora eu vou iniciar a costura da base do top. Então, a parte já está virada, entremeio com entremeio e lateral para lateral. Eu vou
fazer uma distância aproximadamente de 2 dedos, a costura da abertura da remoção do bojo na parte do forro. Eu deixo esses 2 rabichinhos de correntinha de costura para fazer a amarração, para ter um acabamento bonito quando tiver sido já costurado e virado. A peça não vai ficar aberto o buraquinho da passagem do bojo removível. Repito o mesmo processo do outro lado, meço aonde está feita a abertura do outro lado e repito o mesmo processo, da mesma forma, meninas. Agora eu vou começar a costura do forro no tecido. Então, eu vou passar uma costura de fora a fora, nas 2 partes, depois eu vou elastizar. Agora eu vou elastizar a peça com um elástico de 0,7 milímetros ou 0,7 centímetros. Eu vou mostrar para vocês que vocês têm que elastizar o tecido da parte externa, não o tecido do forro, tá? Esse bojo, essa costura não é rebatida, diferente da calcinha. Então, aqui no vídeo eu vou ensinar as 2 formas. Vai ser passada o elástico no tecido externo do top, não no forro, e também não tem pressão, tá? Ele é passado retinho, sem estica, sem pressão, porque ele não pode enrugar, tá? Fica feio, não fica um acabamento bom, tá? Então, faça essa costura do elástico sem esticar, sem ter pressão. Quando a peça é embutida a costura, o elástico fica costurado na parte interna do tecido exposto, não fica costurado na parte do forro, porque quando desvira do avesso, ele faz essa dobrinha, tá? O elástico, ele faz essa dobrinha e mantém o forro na parte interna, sem formar rebarba quando a pessoa veste, então o forro ele não fica exposto. Agora vamos fazer a costura das alças no top. Com o auxílio de uma pinça, eu vou colocar a costura no meio de uma das partes. E essa parte da costura vai ser encaixada, virada para a parte do forro. E a parte que não tem a costura vai ficar virada para a parte da frente. Agora, com a costura virada para o forro, eu vou organizar a peça e fazer a costura da alça no top. A costura é feita com o elástico aberto. Não é necessário dobrar nenhuma das partes do elástico, tá? Bem abertinho, como você pode ver, as 2 partes do elástico voltadas para cima, bem abertinha. Se tiver bem apertadinho, estica um pouquinho para essa costura ficar reta e não enrugada e tá pronto. Agora eu costuro a base do top, fazendo a junção do forro
com o tecido da frente e com o elástico já na posição em que ele vai ficar, como você pode ver no vídeo. Agora eu faço o mesmo processo na outra parte do bojo. Com todas as partes do top costuradas na overlock, vamos começar agora a costura da calcinha. Na parte de trás, direito do tecido para cima e direito do forro para baixo, eu pego a alça da calcinha, direito do roletê virado para o direito do tecido, encaixo as duas partes com as pontas iguais e faço a costura. Esse processo eu faço igual dos dois lados e também na parte da frente. Agora vamos fazer a costura do fundo da frente com o fundo das costas. Posiciono aqui a parte do fundo que já tá mais estruturada, porque as laterais já foram costuradas. Posiciono a parte do tecido da frente, direito com o direito do tecido das costas. Pego o forro do tecido da frente, coloco o direito do tecido da frente virado para o direito do tecido das costas. E faço a costura. Agora, repito o processo da costura das alças nas laterais. Meninas, agora chegou a parte de elastizar a calcinha. E essa parte é a parte em que o segredo não nos contam, né? Vamos lá. A gente começa a passar o elástico sem pressão. Ele é esticadinho, levemente, para que não faça pressão e enrugue o tecido. Então, a costura do elástico vai iniciar de uma costura da calcinha até a ponta da costura da alça, assim como você tá vendo aqui no vídeo, tá? E aí, o segredinho da costura perfeita do roletê vem em breve. Tentei passar no vídeo da calcinha preta, lá no top e do biquíni e calcinha preta, não deu certo, porque ficou com pouca visibilidade para algumas pessoas. Então, eu trouxe essa técnica novamente para vocês nesse vídeo atual dessa peça.
Com a calcinha já toda elastizada, eu vou verificar se a costura está ok. Tudo certo, não ficou nada sem passar costura com falhas. Às vezes escapa o elástico, porque a gente está fazendo sem o guia. Futuramente vou fazer as peças com guia para vocês verificarem. Removo os excessos de elástico da ponta. Removo também o excesso de linha que ficou, tá ali na junção da costura da calcinha com a alça da calcinha. Agora é a parte do segredo que não nos contam. A costura de um roletê com um acabamento perfeito. Colocamos o direito do tecido do roletê da alça com o direito e fazemos a costura com uma leve estica para quando for vestido na sua cliente ou em você, não estoure pontos, tá? Pode acontecer em alguns casos. Então, eu faço essa leve estica. E então, aqui no momento em que vai chegar a junção da costura ali da ponta do elástico, a extremidade do elástico, eu costuro cerca de meio centímetro do bico do elástico. Verifique no vídeo. Todas as partes são costuradas meio centímetro do elástico. Agora eu repito o processo em todas as outras alças, completando o ciclo de fechamento dos roletês das alças. Com toda a costura concluída na overlock, vamos rebater a calcinha na nossa máquina galoneira. Aqui na galoneira, eu vou rebater o elástico da calcinha com este aparelhinho aqui, chamado dedinho. Eu uso ele porque eu gosto muito do acabamento que ele me proporciona nas peças, tá? A costura não fica torta, o elástico não sai do lugar, mantém um padrão bom. Então, vamos começar agora a nossa costura. Meninas, eu posiciono a peça depois de ter limpado todas as linhas e sobras que ficam, tá? Então, com o elástico encaixado lá na pecinha, eu começo a costura do início da divisão entre a lateral da calcinha, o tecido da calcinha com o tecido da alça, assim como você vê ali no vídeo, o posicionamento,
que fica a peça para iniciar a costura. Aqui no momento da vira, como vocês podem ver, a minha linha de uma das agulhas arrebentou. Então, ela pulou, ó. Eu vi, eu já, com a peça reposicionada ali no mesmo lugar, eu já corrigi a passada da linha e continuei a costura. Não alterou nem um pouco, porque foi no momento da vira da próxima costura. Tá? É bem comum acontecer com vocês, só observar para não continuar a costura com a linha arrebentada, tá? É normal. Então, já arrumei ali, já passei, tá? A linha agora e vai ficar a continuidade da costura perfeitamente. Veja a seguir como ficaram os acabamentos na peça. Com todas as costuras da calcinha concluídas aqui na galoneira, vamos para a reta fechar a costura da base do top. Eu faço a dobra de aproximadamente 1 centímetro, passo um retrocesso e faço a costura inteira até a outra ponta. Repito o mesmo processo na outra base do top.
Terminada a costura da base do top, voltaremos lá para a galoneira. Agora eu vou colocar os apliques para decorar o nosso biquíni. Apliques, acessórios, a mesma coisa, depende do lugar, né? Que vocês são habituados na sua região de como falar. Então, eu vou colocar esse aplique, esse acessório no meio, no entremeio do busto, no rolo T da base, e ele vai esconder aquela costura que nós fizemos em diagonal lá no início do vídeo, na overlock. Meninas, aqui está a costura em diagonal que foi feita, o ensinamento no início do vídeo, e essa costura vai ficar dentro desse tubinho escondido. Esse tubinho é o acessório do entremeio do top do biquíni. Eu vou colocar uns apliques douradinhos em todas as pontinhas para dar um charme, um toque de elegância ao nosso biquíni. Essas pecinhas, elas são em ABS, eu não utilizo pecinhas de metal, porque se a pessoa desejar pegar uma marquinha, brincar, nadar, ficar um pouco mais no sol, se for um acessório, uma pecinha de metal, pode causar queimadura. Então, eu não trabalho com peças de metal para apliques e acessórios, somente peças em ABS. Meninas, o nosso vídeo já está quase chegando ao fim. Eu quero falar com vocês, se vocês gostaram dos nossos ensinamentos aqui, se é de utilidade para vocês, vocês apreciam o nosso trabalho, deixem o seu like para o YouTube entender que é um bom trabalho e levar a mais pessoas que precisam, assim como nós precisamos, né? Sempre de mais e mais ensinamentos e ficaremos extremamente gratos, porque vamos entender também que vocês gostaram. Se inscreva se você não for inscrito no canal. Esse ano será um ano de grandes lançamentos aqui, conteúdo de alta qualidade, conteúdo de atualidade, para que vocês possam também aprender e vender, né? Não ser apenas peças que não têm saída no mercado. Nós vamos trazer muitos lançamentos para vocês. Deixe suas sugestões nos comentários que a gente vai fazendo conforme os projetos, conforme forem possíveis. Muito obrigada. Continue aqui conosco até o final.
Parabéns! Você concluiu mais um projeto com sucesso. Que Deus te abençoe muito e você tenha muitas vendas e vitórias na sua vida. Obrigado!